Quando alguém fala em Alzheimer, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Esquecer nomes, não reconhecer pessoas próximas, ou não lembrar onde deixou algo importante. Isso é o que quase todo mundo pensa. Mas a verdade é que o Alzheimer não começa pela memória, e é justamente isso que torna essa doença tão perigosa. Porque quando os esquecimentos aparecem, na maioria das vezes, o problema já está acontecendo há muito tempo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E se o seu corpo estivesse tentando te avisar anos antes disso acontecer? E se existissem sinais simples, silenciosos, que aparecem no dia a dia, mas que a gente ignora completamente? O que a ciência vem mostrando nos últimos anos é que o Alzheimer começa muito antes dos sintomas clássicos. Muito antes da memória falhar, o corpo já começa a dar sinais. E esses sinais não aparecem só na mente, eles aparecem no corpo, no seu nariz, nas suas mãos, no seu equilíbrio e até na forma como você anda. O problema é que a maioria das pessoas interpreta tudo isso como coisa da idade. Um pai que começa a andar mais devagar, uma mãe que deixa cair objetos, um avô que parece mais distraído, tudo isso parece normal. Mas em alguns casos, isso já pode ser o cérebro começando a falhar de forma silenciosa. E o mais impressionante, esses sinais podem surgir 10, às vezes até 15 anos antes da perda de memória se tornar evidente. Ou seja, existe uma janela enorme onde você pode agir se souber o que observar. E é exatamente isso que você vai entender agora. Eu vou te mostrar 7 sinais importantes que ajudam a diferenciar o envelhecimento normal do começo do Alzheimer. E presta atenção até o final. Porque um desses sinais aparece em um momento muito comum do seu dia, algo que você faz quase no automático. E além disso, no final eu vou te contar sobre uma deficiência muito comum que imita o Alzheimer perfeitamente, mas que pode ser revertida em poucos dias. Agora, antes de falar dos sinais, você precisa entender o que está acontecendo dentro do cérebro. Imagine que o seu cérebro funciona como uma rede elétrica, cheia de fios que se comunicam o tempo todo. Cada pensamento, cada movimento, cada lembrança depende dessa comunicação funcionando perfeitamente. No Alzheimer, uma espécie de sujeira invisível começa a se acumular nesses fios. Essa substância interfere na comunicação entre os neurônios, como se fosse uma ferrugem que vai travando tudo aos poucos. E o mais importante, isso não afeta só a memória. Essa ferrugem também atinge áreas responsáveis pelo movimento, pelo equilíbrio, pela noção de espaço e até pelo olfato. É por isso que o corpo começa a dar sinais muito antes da mente apagar. E é aqui que entra o primeiro sinal. Um dos sinais mais precoces é a perda do olfato. Pode parecer algo simples, mas é extremamente importante. A pessoa começa a não perceber cheiros do dia a dia, como o cheiro do café, de comida estragada ou até do lixo. E isso não acontece por causa de gripe ou alergia. Isso acontece porque a área do cérebro responsável pelos cheiros é uma das primeiras a ser afetada. Muita gente ignora isso, mas deveria ser um sinal de alerta. Outro sinal importante é a mudança na forma de andar. A pessoa que sempre teve uma caminhada normal começa a dar passos mais curtos, arrastar os pés, como se estivesse com medo de cair. À primeira vista, parece fraqueza ou falta de equilíbrio. Mas, na verdade, pode ser o cérebro tendo dificuldade de enviar os comandos corretos para o corpo. Agora presta atenção nesse próximo, porque ele é muito comum e quase ninguém percebe. A dificuldade com movimentos simples do dia a dia. Coisas que sempre foram automáticas começam a ficar estranhas. Abotoar uma camisa, amarrar o cadarço, encaixar uma chave na fechadura. De repente a pessoa começa a errar, se confundir, demorar mais do que o normal. Não é falta de prática. É o cérebro começando a perder a coordenação desses movimentos. Outro sinal que chama atenção é a dificuldade em perceber distância e espaço. A pessoa vai colocar um copo na mesa e erra a distância, deixando cair antes da hora. Ou começa a tropeçar em lugares onde sempre andou normalmente, como se o ambiente tivesse mudado. Mas na verdade o que mudou foi a forma como o cérebro interpreta o espaço. Agora entrando nos sinais mentais. Um dos mais clássicos é repetir a mesma pergunta várias vezes. A pessoa pergunta algo, você responde, e poucos minutos depois ela pergunta exatamente a mesma coisa, como se nunca tivesse ouvido antes. Isso acontece porque o cérebro perde a capacidade de registrar novas informações. É como se o botão de salvar tivesse parado de funcionar. Outro sinal curioso, e às vezes até estranho,
É começar a guardar objetos em lugares completamente sem sentido. Não é só perder coisas. É colocar o controle remoto dentro do forno, a chave dentro da geladeira ou o celular em lugares improváveis. E quando não encontra, a pessoa pode até acreditar que alguém mexeu ou roubou, porque o cérebro tenta criar uma explicação para aquilo. E talvez o sinal mais impactante de todos: se perder em um caminho familiar. Um trajeto simples, feito por anos, de repente se torna confuso. A pessoa para e não sabe para onde ir, como se o cérebro tivesse apagado aquele mapa. Agora, se você percebeu algum desses sinais, a primeira coisa é: calma. Não é motivo para entrar em pânico, porque existe algo muito importante que muita gente não sabe. Nem todo quadro que parece Alzheimer realmente é Alzheimer. Existe uma condição extremamente comum, principalmente em pessoas mais velhas, que pode causar sintomas praticamente idênticos. A deficiência de vitamina B12 ou problemas na tireoide podem provocar confusão mental, dificuldade de memória, fraqueza e até alterações na forma de andar. E a melhor parte? Em muitos casos, isso tem solução rápida. Com o tratamento correto, a pessoa pode melhorar de forma surpreendente em pouco tempo. Mas se for realmente o início do Alzheimer, descobrir cedo é a melhor coisa que pode acontecer. Porque hoje já existem tratamentos que ajudam a desacelerar a progressão da doença, permitindo que a pessoa mantenha sua independência por muito mais tempo. E agora vem a parte mais importante. O que você pode fazer para proteger o seu cérebro? Existem 3 pilares fundamentais. O primeiro é o sono. Durante o sono profundo, o cérebro faz uma espécie de limpeza, eliminando essas substâncias que prejudicam os neurônios. Dormir mal por muitos anos aumenta muito o risco de problemas cognitivos. O segundo é manter o cérebro ativo. O cérebro funciona como um músculo. Se você não usa, ele enfraquece. Aprender coisas novas, sair da rotina, desafiar a mente, tudo isso ajuda a criar novas conexões e fortalecer o cérebro. E o terceiro é a alimentação. O excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados causa inflamação no corpo e prejudica diretamente o funcionamento do cérebro. Uma alimentação mais natural faz uma diferença enorme a longo prazo. No final das contas, o seu corpo sempre dá sinais. O problema é que a maioria das pessoas só percebe quando já está em um estágio mais avançado. Por isso, prestar atenção nesses detalhes pode mudar completamente o futuro de alguém, seja o seu ou de alguém que você ama.